Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E o Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha na terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa sentar-te à mesa? Será que o patrão vai agradecer ao empregado porque ele fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, este é o 27º domingo do tempo comum. Já estamos bem avançados no caminho com Jesus até Jerusalém, e quantas lições nós temos aprendido. Mas eu queria lembrar que nós iniciamos o mês das missões. Este é o primeiro domingo do mês dedicado à atenção missionária que todo cristão deve ter. E no dia 19 deste mês, nós estaremos celebrando o Dia Mundial das Missões, o Dia das Pontifícias Obras Missionárias e da Infância Missionária. É um momento da gente pensar e repensar toda a nossa vida dentro da ótica da missão. E para nos ajudar, o Papa Francisco, pouco tempo antes do seu falecimento, nos deixou uma mensagem para esse Dia Mundial das Missões que é de uma atualidade primorosa. Valeria a pena que todos os cristãos lessem e relessem essa carta, onde o Papa Francisco nos pede sermos missionários de esperança. Olha, nós vivemos num mundo tão pesado, de ódio e de vingança, um mundo sem misericórdia, um mundo onde a esperança parece que evaporou e as pessoas vivem unicamente para o dia a dia. É preciso que nós sejamos missionários da esperança, a levar a todos os corações a alegria de esperar e de obter de Deus toda a sua misericórdia, que é a salvação. Nós então entramos no capítulo 17 de São Lucas agora. Só para recordar, no capítulo 15 nós tivemos as parábolas da misericórdia divina. Deus é aquele Pai que acolhe, que perdoa, que abraça o filho mesmo tendo errado. Ele o acolhe e o faz de novo seu filho. No capítulo 16 nós vemos que essa misericórdia de Deus não nos deixa irresponsáveis. Pelo contrário, exige que nós administremos bem a nossa vida. Nós vimos o caso do administrador infiel. Nós vimos o caso do rico e do pobre. Se a gente tem que pensar no além, é preciso que a gente coloque como critério dar atenção àquele que necessita, que está ao nosso lado. Administrar bem a vida é administrar segundo os princípios de Deus. E para fazer isso, é preciso ter fé. E fé é o assunto do capítulo 17 que nós entramos agora. Os discípulos pedem a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Por que os discípulos fazem essa pergunta? Talvez eles estivessem um pouco assustados com aquilo que Jesus lhes pediu, deixar de lado tudo, família, trabalho, campos, posses, tudo, e até mesmo a própria vida, despojar-se. Talvez seja o mandamento mais difícil de Jesus. E eles então se sentem incapazes. Como pode acontecer isso? De alguém ter esse espírito despojado? E Jesus explicava que a Deus nada é impossível.
Então, é preciso ter fé para que a gente tenha a capacidade de andar no caminho de Jesus e abraçar a sua cruz. Jesus sabia que eles iam passar por uma prova muito difícil, por isso exige deles a fé. E o que é exatamente essa fé que o Senhor nos propõe? A fé é uma atitude do cristão que não é simplesmente buscar o consolo de Deus. Eu tenho muita fé porque Deus me consola, porque Deus me recompensa, ou porque Ele me traz um benefício que eu pedi. A fé não tem exigência, não faz exigência nenhuma, não coloca condições para Deus. A fé não faz chantagem com Deus. É uma atitude, portanto, de entrega livre à vontade de Deus para que Ele seja engrandecido e não eu. E essa atitude de fé, Jesus diz que é a exigência para seguir o seu caminho. A fé, portanto, ela é uma expressão do reconhecimento da infinita misericórdia de Deus na nossa vida. Ele já faz tudo por nós. Servi-lo não é para obter nenhuma vantagem, nem mesmo um agradecimento. E por conta disso, Jesus conta esta parábola do patrão que recebe o seu empregado que vem do campo. Estava ele a trabalhar lá com os animais, ou então com a lavoura. Quando ele chega em casa, Jesus pergunta: o patrão deve agradecer ao seu empregado porque ele fez o que ele havia mandado? Deve colocá-lo na mesa e servir o jantar para ele? Ou é o contrário? Ele, o empregado, deve servir o patrão? Essa colocação de Jesus talvez nos deixe um pouco desanimados. Dizer, como disse esse empregado, somos servos inúteis. Nós não somos inúteis, não nos entendemos assim. Como entender essa palavra difícil? Talvez seja necessário a gente entender que naquela época, um empregado não era um assalariado, não era alguém como nós temos os empregados de hoje. Simplesmente os donos de terra acolhiam as pessoas que vinham morar na sua terra e trabalhavam para ele em troca da comida que recebiam cada dia. E isso já era tudo que eles podiam esperar. O que não se supõe é que o patrão tenha que ainda dizer muito obrigado ou tenha que oferecer algo a mais para aquele que simplesmente fez a sua obrigação, já que ele está ali na terra. A aplicação dessa passagem para a nossa vida cristã é de que nós não temos condição de exigir de Deus nada pelo fato de fazermos o bem. Fazemos o bem porque Deus nos possibilita fazê-lo. É dele o bem, não é nosso. E, portanto, eu não posso exigir um pagamento de Deus. Isso faziam os fariseus. Nós cumprimos a lei e, portanto, Deus tem que nos servir, tem que nos oferecer o resultado dessa ação que é o seu benefício. As riquezas que nós temos, que são o sinal de que nós servimos a Deus e Ele nos oferece como pagamento o conforto da vida. Esse era o pensamento dos fariseus, que desprezavam os pobres. E Jesus dizia o contrário. Deus ama de preferência aqueles que não têm nada para lhe retribuir. E então a parábola como que inverte a situação, o pensamento, o modo de expressar dos fariseus. Nós servimos a Deus porque Deus é Deus e nada mais. E tudo que nós fazemos ainda é pouco para agradecer tudo que Ele faz por nós. A atitude humilde é tudo. Aliás, em todas as coisas na nossa vida, a humildade é que abre todas as portas para as demais virtudes. Nós não merecemos coisa alguma. Deus é que nos oferece de graça por seu amor. A principal árvore que nós temos que deslocar, a montanha que nós temos que fazer caminhar para o mar. Mais importante na nossa vida, a montanha mais difícil de transportar
É o nosso pecado, é o nosso ego tão pesado, é aquilo que faz com que seja difícil abraçar a cruz de Jesus. Jesus sabia que os discípulos iam passar pelo Calvário para chegar à ressurreição. É o mesmo que Ele pede de nós. Por mais difícil que seja, fazer uma árvore se plantar no mar, aquele que tem fé é capaz de fazer a sepultura virar a ressurreição. A experiência da cruz se tornar experiência de salvação. É isso que o Senhor nos propõe com esse amor gratuito que não cobra nada, apenas faz aquilo que é a sua obrigação. Tão difícil, mas necessário para a nossa vida cristã. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.